Graça e paz, abençoado, bom dia. Passando aqui para deixar uma palavra da paz do Senhor nesta manhã, que está lá na Epístola do Apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nessa manhã eu quero agradecer a Deus, né? Não só por mim, mas por todos os meus parentes, amigos, familiares, por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pelos livramentos, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida, por hoje estar aqui acordado, né? Vendo essa maravilha de Deus, vendo esse céu maravilhoso criado por eles, a terra, o mar. Agradecer a Deus por o livramento que Ele me deu, livramento que eu vi e livramento que eu não vi, ou seja, presenciei e não presenciei. Então, Paulo está falando, irmãos, que em tudo dai graça, é porque no primeiro século, os irmãos do primeiro século estavam passando por uma perseguição implacável por Roma, ali. Em meio às tribulações, meio às lutas, Paulo também passando, encorajava eles. Irmãos, em meio a isso, dai graça, em tudo dai graça, porque tudo contribui para o bem, né, irmãos? E trazendo esse versículo para o século XXI, que é hoje, nós também temos que dar graça a Deus por tudo. Dar graças a Deus pelas lutas, pela dificuldade. Dar graças a Deus pelas bênçãos. Por que pelas lutas, irmãos? Porque as lutas são treinamento. Dificuldades são treinamento, o Pai nos treinando para algo melhor na frente. Né, irmãos? Então, que nesse dia nós venhamos ter um dia de paz, de felicidade, de harmonia, um dia próspero, feliz e abençoado. Como diz lá na Epístola do Apóstolo Paulo, Efésios, né, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, em nível espiritual, já estamos todos abençoados, completo, perfeito. Agora, em nível terreno, na horizontal, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Só de você sair da sua casa, ir para o seu trabalho, ganhar a sua diária, já é um milagre. Você está indo atrás do seu milagre. Então, irmãos, é só nós ir atrás do nosso objetivo, conquistar nossa casa própria, conquistar o nosso veículo, conquistar o nosso casamento, conquistar as amizades, né? Fazer aquilo de tudo que é bom, né? Como diz a palavra de Deus, né? Se depender de cada um de nós, se depender de nós, temos paz com todos os homens. Nós íamos ter paz, né, irmãos? Não é fácil, né? Mas se depender de nós, temos paz com todos. Ou seja, não retribuir, né? Não se igualar aos outros, ser diferente, ser sal da terra e luz do mundo, né, irmãos? Essa graça de Deus é uma graça maravilhosa, a qual que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo revelou para nós e chegou até a nós. Essa graça de Deus, ela diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Segundo Timóteo também, capítulo 1, versículo 9, diz que Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Irmãos, tem salvação na Bíblia. Toda salvação na Bíblia, ela é salvação, escape, livramento e salvação na mente. Porque salvação espiritual, ela não devemos buscar porque ela já está garantida. Ou seja, o nosso espírito já está salvo. O que nós devemos fazer é se salvar todos os dias das ciladas da natureza humana. Então, irmãos, a graça de Deus mostra muita coisa boa, que nós já estamos perfeitos, abençoados, né? Em igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito, igreja santa,
estás perfeito nele, estás abençoado nele, né, irmãos? Às vezes a gente vai em alguns lugares, chamada igreja, a gente vê muitas palavras pesadas. Ah, se você não dá o dízimo, o devorador vai lá na sua casa, eles falam que é o diabo. E lá em Joel, e lá em Malaquias, aquele devorador que está falando ali, nunca foi diabo, nunca foi demônio. O devorador era uma espécie de gafanhoto que destruía as plantas de Israel, né? Quando Israel não dizimava, né? Mas aquele dízimo era alimento, né, irmãos? Então tem muita coisa que a gente vê que a gente vê que é errado. A graça de Deus é não dar ênfase, é errado. Que se você não vier todos os dias para o culto, você vai perder sua bênção. Nós somos abençoados. Que se você não tem a posição certa em Cristo, não fazer a obra de papai, a obra de papai já foi feita. Nós não queremos, carecemos fazer a obra de Deus nenhuma. A obra que a gente tem que fazer de Deus aqui é só falar do amor dele para ele, para as pessoas. Não é essa loucura toda aí que a gente vê aí, não. Porque a Bíblia fala que a obra de Deus é a gente querer um filho, né, irmãos? Se é para a gente fazer alguma coisa, se é para a gente fazer a obra de Deus, então Jesus não veio para fazer a obra de Deus. Ele já fez, agora nós temos que edificar. Que nem Paulo fala, eu pus o fundamento, outro edifica, mas vê como edifica. Mas o que a gente vê com os olhos espirituais que estão aí fora aí, não é edificação. É mais lavagem, né? Coisas para a carne, não para o espírito. O que nós vê aí é tomar lá da cá, né? Só puxa mais pro lado dos líderes, só eles que beneficia, né? Só eles que têm direito de comer o melhor que nem a palavra fala, comer o melhor da terra, porque é eles que recebem o dinheiro, irmãos. É eles que recebem. Então eles têm que também pegar esse dinheiro, já que eles acham que é certo dizimar, fazer o que a Bíblia fala, né? Dividir com os órfãos, as viúvas, os levitas, sacerdotes, né? Porque o dízimo naquela época era para isso, os levitas, sacerdotes e os órfãos e as viúvas. Se hoje não tem nenhuma viúva que recebe dinheiro da igreja, então para que pregar a palavra, sendo que a palavra fala outra coisa? Então, para você pregar a palavra de Deus certa, você tem que dar o que a viúva é direito. A gente vê mais coisas, a gente vê mais puxando para o lado do templo, né, enfeitando o templo e deixando o nosso próprio templo, o nosso templo somos nós, que é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Claro, é bom ter um templo luxuoso ali, para que Deus não precisa de templo, quem precisa de templo é a gente. A gente que precisa de ar-condicionado, que Deus é Espírito. Mas só que a primeira obra que tem que ser feita, irmãos, é ajudar os irmãos. Igual na igreja de Atos, que eles viviam em comum, vendia as propriedades deles e dividia com os outros que não tinha. Ó que harmonia, ó que amor, irmão. Hoje a gente não vê isso. A gente vê os líderes se dando bem nas costas dos outros, né, irmãos? Então a gente tem que ficar na graça. A graça de Deus, ela revela quem a gente verdadeiramente a gente é. Esse versículo escolhido antes da fundação do mundo, irmãos, você não vai ver na igreja nunca. Ele não vai passar para vocês, não. É difícil. Só você estudando a Bíblia fora da igreja evangélica. Amém, irmãos? Tenham um bom dia, tenham um dia próximo, feliz, abençoado. E é assim.